Saudações, meus amigos. Hoje são 16 de março de 2023. Vamos ver honras militares, conforme está aí na capa do vídeo. Vemos aí o presidente nomeado bajulando os militares para baixo e para cima. Essa semana aí a revista Sociedade Militar é uma grande revista conservadora, muito boa, que voltada para o público militar. Então, essa semana eles trouxeram um artigo escrito por um oficial subalterno da ativa, do quadro complementar de oficiais, QCO, onde ele faz um relato chocante, mas porém verdadeiro, sobre uma forma de... Poderia ter sido até feito um livro, um documentário a respeito disso. E dias antes dessa publicação, o deputado federal, Luiz Felipe de Orleans de Bragança, conhecido como o Príncipe, por ele ser descendente da família real brasileira, ele também escreveu uma matéria sobre uma coisa semelhante, assim, apontava todas as mazelas das nossas Forças Armadas, os problemas que as Forças Armadas estão enfrentando, e infelizmente é a mais absoluta verdade. Ele não falou nenhuma mentira ali, são críticas que têm fundamento. As nossas Forças Armadas, elas ficaram muitas décadas sem uma experiência real de guerra. E o que aconteceu? Eles viraram um órgão burocrático, incompetente, cheio de carreiristas e bajuladores de políticos e por aí vai. Então hoje, esse articulista, o oficial, abre aspas para ele. Ele diz assim, o exército finge que está preocupado com o cumprimento da missão. Os superiores fingem que estão preocupados, os subordinados fingem que cumprem a missão, mas no final de contas, tudo não passa de um fingimento. Fecha aspas. E os comentários que ele faz. Aí ele explica tudo e ele fundamenta com casos práticos. E a matéria do deputado Luiz Felipe, diga-se de passagem, um dos melhores deputados, melhores parlamentares e um mais inteligente, mais preparado, que nós temos atualmente no Congresso. Quem duvida disso, leia os livros dele. Esse livro aqui, por exemplo, Por que o Brasil é um País Atrasado, escrito por Luiz Felipe de Orleans de Bragança, ele dá uma ideia daqui dos últimos 500 anos, o que atrasou o nosso país, isso sem falar no aspecto econômico, cultural, moral, tudo. Mas ele explica direitinho nessa obra aqui, por que o Brasil tem tudo para dar certo, estamos sentados em cima de uma montanha de ouro e passando necessidade. Então, meus amigos, ele falou das Forças Armadas, acusava as Forças Armadas brasileiras de estarem empacadas, fracas e desarmadas, entre outros adjetivos. E ao ler as críticas desse autor, nós ficamos pensativos, assim, pois a maioria das suas críticas, principalmente no que tange a fecharem os olhos para o Foro de São Paulo, para o aparelhamento do Estado pelos comunistas, pela guerra híbrida contínua e diária, pela perseguição implacável que certas forças do establishment fazem contra os militares das Forças Armadas, através do ministro Alexandre de Moraes, através do STF, ou através do TSE, que é tudo a mesma coisa. Então, vejam, só para ter uma ideia, quantos oficiais foram perseguidos e processados e punidos nos últimos 4 anos aí. Eu me lembro assim de cabeça, o general Paulo Chagas, o general Pazuello, que foi muito perseguido, o general Arruda, que era o comandante do exército, foi demitido por causa que eles alegam que ele era golpista, não sei o quê. O coronel Cid, ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, foi perseguido, teve sigilo bancário, telefônico devassado. O major Araújo foi preso lá na Paraíba. O coronel Carlos Alves, aquele que criticou as urnas eletrônicas, ficou 6 meses com tornozeleira nos pés, e por aí vai. São dezenas de casos, e a falta de apoio que o topo das Forças Armadas, aí, os generais, não deram ao presidente conservador, que era o presidente de direita que nós tínhamos aí, Bolsonaro, que ele foi trapaceado nas eleições, as Forças Armadas assistiram tudo de braço cruzado e ficaram silentes, mas não esqueçam que comunista vai dar o troco, Eles vão perseguir um por um que não tiver do lado deles. A menos esses puxa-saco lá estão lambendo bota do Nine, aí tudo certo. Então esse fingimento, o nome da matéria é Fingimento, começou desde o fim do regime militar em 85, a fim de parecer para a sociedade brasileira que as Forças Armadas tinham a mesma moral, tinham o mesmo poder
dos séculos anteriores, do tempo anterior. E não é assim. Estão tentando esconder a opressão sofrida pelo poder político da esquerda, que controla eles, que dominou o Brasil ao longo das últimas décadas aí, até o ponto de ser ridículo tentar comparar a autoridade de um general de 4 estrelas com um juiz de primeiro grau aí, um juiz progressista que manda prender um general. Isso é um absurdo. Isso nunca aconteceu. E até porque são poderes diferentes, né? Então a situação em que o exército foi enfiado após o fim do regime militar é que é uma coisa vergonhosa que o autor está criticando. E a vergonha começou com as notinhas de repúdio do clube militar, quando eram emitidas assim, transmitiam algo muito preocupante, muito solene, só que não tinha finalidade nenhuma, não passava de uma caricatura daqueles milico fanfarrão que diz que faz, vai fazer acontecer e não faz coisa nenhuma. Então, meus amigos, sobre as obrigações do exército, que ele relata muito ali, vários exemplos, o fato que o próprio deputado citou foi a debilidade das regiões militares do Exército, as forças terrestres, de conceder o registro para os CACs, os controles das armas dos clubes de tiro, durante o governo Bolsonaro. Mas não foi uma simples má gestão, não foi. Ali teve, na verdade, o que faltava efetivo, claro, é verdade. E isso é inegável, mas considerando o aumento abrupto do volume das sessões de fiscalização de produtos controlados que o Exército tem, e os responsáveis pelos CACs nas respectivas regiões militares, a falta de agilidade foi clara, né? O pessoal não, ou era má vontade, não sei. Eu sei que a coisa não andou, e como não há vácuo no poder, quem não exerce o poder acaba perdendo. Então aí entrou a Polícia Federal, entrou o STF, e ocuparam espaço e o Exército foi delegado a um segundo plano. Enfim, ao longo do artigo, esse oficial relata muitos problemas burocráticos, administrativos da Força Terrestre. Começa pelos planos de saúde, no plano de carreira, que só beneficia quem está lá no topo, os outros não são contemplados, a disciplina, o respeito, o desconhecimento jurídico da alta oficialidade que está no comando, que eles não fazem nada quando eles estão enxergando o STF ou os juízes aí, o Ministério Público se intrometerem em ações que não é da competência deles, eles ficam quietinhos, sem sequer uma notinha de repúdio ou nem um descontentamento. A preparação física da tropa, o TAFT, né, o teste de aperfeiçoamento físico, falta de qualificação de pessoas que trabalham em diversos setores. Lá no Exército é assim, eles pensam que todo mundo é obrigado a saber fazer tudo. Então eles colocam um cara na informática que é da cavalaria, colocam o cara da cavalaria, colocam lá não sei aonde, e todo mundo tem que fazer a mesma coisa, o mesmo expediente, o mesmo inquérito. Não é assim que as coisas funcionam, mas, enfim. Então, por mais que todos devam saber tudo e ler sobre isso, por que nós temos que saber essas coisas? Por que todo o público e a população tem que saber? Por que esses filmes que eu boto aqui, como eu vou botar agora, o Holocausto, que está no... As pessoas têm que conhecer que todas essas ditaduras, autoritarismos, são coisas cíclicas, né? Sempre acontecerá, nós precisamos estar preparados porque os psicopatas estão sempre rondando o poder. Volta e meia entra o psicopata no poder e quando chegam lá eles descartam as pessoas contrárias, né? Perseguem opositores, como faz o Ortega na Nicarágua lá, banimento, prisões, morte, fuzilamento, desterros, confisco de bens, censura. Eles fazem tudo e a ONU também não vê nada. A ONU não vê nada, tá tudo certo. E numa terra de cego, quem tem um olho é o rei. E é assim que acontece. Quando tem um monte de cego aí, tem um esperto lá, que chega lá e... Bom, e nós vivemos num país sob censura, perseguições políticas, ativismo judicial, incompetência e comunistas do poder. E os nossos chefes das Forças Armadas, generais, não estão vendo nada. Não estão vendo nada, estão cegos, surdos e mudos. E o que é deles está garantido, pensam eles que está garantido. Mas o carniça, ele não perde agora uma solenidade militar para ir lá, puxar saco dos milicos, lamber as coturnas do cara, e passar a mão e dar tapinha na cara dos generais, assim, como ele faz. Então eles acham que estão agradando, que está tudo bem. Eles não sabem o quanto os amigos do ladrão têm poder e podem derrubar todos eles e mandar eles para a cucuia quando eles conseguirem enfiar uma nova Constituição que eles já têm na gaveta aí. Então todos esses aí que estão puxando o saco, eles serão, né,
pode esperar, né? Perderão posto, perderão os proventos, serão transferidos, serão banidos. Eles pensam que a coisa é fácil. Não brinque com comunista, pessoal. Estudem, não brinque com essa gente. Então, meus amigos, por favor, se inscreva no meu canal, César Ramos Extravox. É maravilhoso, tem muita coisa importante ali, tem 800 vídeos aí nesse teor aqui. O documentário que eu vou deixar aí, todo mundo tem que ver. Tem gente que nunca viu. Quem tiver coragem para ver horrores, entre ali, tá ali o link, né? Entre no Google, perdão, aqui no YouTube, vocês vão ver. Holocausto, ponto que ninguém viu. E o livro que eu recomendo a todos, as pessoas precisam ver isso aqui, porque é uma retrospectiva desde 1922 até hoje, que foi escrita pelo Carlos Brilhante Usser, A Verdade Sufocada. É uma coisa que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Então, é um livro de 2014. Vejam isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal. Não custa nada, é de graça. Verifique se você ainda está inscrito. Aperta o botãozinho, o sininho para receber a notificação. E procurem curtir isso, porque daí o YouTube vai ver que esse assunto interessa e vai divulgar para mais pessoas, né? É isso que a gente conta. Nós somos direita e somos resistência, porque a coisa vai ficar muito feia. Viram como é que estão os nossos generais aí? Todo mundo esperando a tornozeleira no pé e beijando o pé do carniça. Então tá, pessoal. Boa sorte a todos.